A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, graças a Deus, espero que vocês também estejam. Hoje o meu áudio vai ser em relação à família. Como podemos fortalecer os nossos filhos espiritualmente durante a travessia no deserto ou durante a separação. Quem aqui é pai ou é mãe sabe o quanto é difícil o filho entender da separação e também nós entendermos o processo de lidarmos como um casal separado que precisa cuidar do filho. Isso daí é muito complicado. Mas de que forma nós podemos ajudar os nossos filhos? Uma coisa que eu quero que vocês saibam é que os filhos, eles são os que menos têm culpa. Muitas vezes a gente tem até aquele abandono, né? A gente começa a pensar, fala, poxa vida, eu tô abandonando meu filho aqui porque eu só penso em restauração, e eu esqueço muitas vezes dos meus filhos, das necessidades deles, ou muitas pessoas também ficam depressivas que não conseguem cuidar dos filhos. Eu tenho uma colega que ela falou que durante a separação dela, ela não conseguia cuidar dos filhos. Quando o marido dela foi dar entrada no divórcio, ela teve que ligar pro pai dela, falou, pai, pega as crianças aqui que eu não estou dando conta. Ela ficou assim, acho que uma semana chorando, né, sem comer, mal, sem poder cuidar dos filhos. E os filhos, logicamente, eles percebem isso. O filho, ele percebe tudo, o sofrimento, a casa vazia, o ambiente, é tudo nítido, até mesmo para um bebê, percebe? Então, como nós podemos fortalecer os nossos filhos durante essa travessia? Primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que pais se separam, filhos não. Então, eu vejo que muitas pessoas, inclusive mais as mulheres, elas têm uma dificuldade para compartilhar a guarda dos filhos. Isso porque muitas vezes o marido está com outra pessoa, não quer que o filho conviva e começa a colocar um monte de obstáculo para o marido não levar. Mas da mesma forma que nós temos direito, nós mães temos direito de ficar com os nossos filhos, os pais também têm, independente de quem ele esteja. Juiz nenhum vai falar assim, olha, seu marido está namorando, então nós não vamos dar o direito a ele. Isso não existe. Na nossa lei, né, na nossa lei brasileira, isso não existe. Então, a primeira coisa que eu gostaria muito que vocês entendessem, que não é uma disputa de filhos, tá? Isso não pode existir. O filho, ele tem direito ao convívio do pai e da mãe. Não é nem o pai que tem direito ao convívio, não, é o filho que tem. É o fortalecimento de vínculos. Isso é totalmente necessário. Nós temos que entender que a separação, mesmo difícil, mesmo doída, a gente tem que fazer de tudo, a gente tem que criar um cenário para que os nossos filhos sofram menos, se é que é possível. Mas nós temos que fazer de tudo para que os nossos filhos sofram menos. Durante meu deserto, a primeira semana eu fiquei péssima, né? Quem nunca ficou, né? Aquela primeira semana é doída demais, aquele bolor na boca do estômago, né? Aquela faca enfiada na garganta, você não quer comer, você não quer viver. E eu ainda com criança pequena, tinha que cuidar, tinha que trabalhar. Então eu fiquei assim uma mãe imprestável, mas eu não tinha como me substituir, não tinha ninguém para me substituir. Eu tive que aguentar firme e superar, né? Superar. E muitas vezes por estar muito triste, eu deixei o ambiente da minha casa triste, né? Eu chegava do trabalho, passava o dia inteiro trabalhando, pegava as crianças na escolinha e tal, e chegava em casa, eu fazia aquela jantinha muito rápida e eu ia ouvir um louvor, eu ia fazer algo para distrair a minha mente, para me dar sono e dormir. Era isso que eu queria. Final de semana, então, era terrível, terrível. Muitas vezes eu não queria ficar na minha casa, eu saía porque aquele ambiente da minha casa era muito pesado. Só que eu estava criando esse ambiente. Eu estava criando esse ambiente de tristeza, de luto. Era um verdadeiro luto. Foi um período muito difícil. Mas nós temos que entender que nós estamos no deserto e os nossos filhos não têm culpa do deserto.
Então a gente não pode colocar os nossos filhos para caminhar conosco no deserto. A gente tem que fazer um cenário, criar toda uma situação para eles entenderem que não estão no deserto e que o deserto é nosso e não deles. Infelizmente é difícil a gente separar isso, porque quando a dor é muito forte, a gente não consegue separar isso. Mas como nós podemos fortalecer os nossos filhos, principalmente espiritualmente, orando, ensinando a palavra, isso é muito importante. Você tem que orar, ensinar a palavra aos seus filhos desde pequeno, porém, não cobre deles. Olha, ora para o seu pai voltar para casa. Não, seu pai não voltou para casa porque você não está orando. Tinha uma colega minha que falava isso pro filho dela. E daí, chegou um tempo que o filho dela começou a se questionar e falar que Deus não o amava, porque não trazia o pai de volta, porque ele pedia e orava e Deus não trazia. Ficou aquela cobrança exagerada para a criança. E a criança não entende. Eu estou falando de criança, mas até os adolescentes, eles também não entendem, né? Ficam raiva, ficam com revolta, porque conhece, né, a situação, sabe o que está acontecendo. Mas a gente não tem que colocar essa carga nos filhos. Orar, ajudar em oração é uma coisa. Agora, colocar aquilo ali como ponto crucial, você não está orando, você não está buscando, por isso que seu pai não está voltando, isso é muito pesado para uma criança. E se a restauração ela demora a acontecer, imagine o peso no ombro dessa criança. Muitas pessoas, muitas crianças que eram crianças e hoje já são adolescentes, precisam de tratamento psicológico, tratamento. A minha amiga leva a filha dela no psiquiatra, tá tomando remédio, de tão abalada que ela ficou, né? A pessoa, ela acha que o pai foi embora por conta dela, ela acha que a vida não era boa por causa dela, e a criança começa a se culpar e se torna um adulto inseguro, se torna um adulto totalmente não preparado para o mundo, porque acha que todo mundo vai fazer o que o pai fez ou o que a mãe fez. Porque muitos adolescentes estão aí, né, com a mãe longe de casa e se tornam pessoas inseguras também. Então, vocês têm que primeiramente orar, ensinar a palavra, e tem muitos versículos que é muito bom para isso. Em Salmo 127, versículo 3, está escrito que os filhos são bênçãos. Está escrito assim, os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Então, seu filho é bênção, você tem que ressaltar isso, você é bênção. Seu pai te ama, sua mãe te ama. Ressalte o amor, o respeito, mesmo que isso não esteja acontecendo no seu lar. Faça o possível para não falar mal do seu marido ou da sua esposa. Faça o possível para não brigar na frente das crianças e sempre colocar o respeito em primeiro lugar. Está escrito na palavra, lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 20 e 21, vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vossos pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, isso se trata de respeito. Tanto o filho tem a obrigação de respeitar o pai, quanto o pai tem a obrigação de respeitar o filho. Ah, Sol, mas isso não está acontecendo. Faça a sua parte. Faça com que o seu filho respeite o pai ou respeite a mãe, porque isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Então, quando você coloca a palavra à frente de tudo, as coisas começam a melhorar. Então, ore, tem vários versículos que vocês podem orar com os filhos. Lá em Salmo 138, versículo 8, está escrito assim: tu cumprirás tudo o que me prometeste. O teu amor dura para sempre, ó Senhor Deus. Não abandones o trabalho que começastes. Então fala, olha, o Senhor está trabalhando no nosso favor, o Senhor está trabalhando na nossa família. Enquanto isso, nós vamos estar aqui orando, buscando ao Senhor e vivendo a nossa vida da melhor forma possível. E assim vocês vão orando, vão declarando a palavra. Lá em Provérbios 22:6 está escrito: eduque a criança no caminho em que deve andar.
e até o fim da vida não se desviará dele. Esse versículo, ele é muito verdadeiro, porque eu conheço pessoas que oraram muito para os seus filhos, educaram os seus filhos no caminho do Senhor. Um certo período essas pessoas, muitos desviaram, só que não esqueceram o caminho e voltaram. Porque aquele que anda na palavra e conhece o verdadeiro caminho, mesmo que por um período ele esqueça, ele volta para o mesmo lugar. Então, ore esse versículo, pratique a palavra, porque nós temos que nos fortalecer espiritualmente. Qualquer brecha, o inimigo ele entra. Eu lembro que no período da minha separação, o que minha filha ficou doente, gente, era do nada, era tudo, ela ficava doente, que eu corri para o hospital. Com qualquer ventinho ela estava doente, parece que a imunidade dela foi lá embaixo, a minha pior ainda, né? Porque se era uma coisa que eu não tinha naquele período, era imunidade. Mas ela ficava muito doente. Então eu comecei a orar mesmo. E naquele período ela começou a ver coisas, sabe? Ela me falava, olha aí mãe, tá olhando para mim, olha aí mãe. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu comecei a orar. Falei, quando aparecer alguma coisa para você, você fala... Pode ir embora em nome do Senhor Jesus, que aqui não te pertence, aqui não é o seu lugar. Aqui pertence a Deus, aos anjos do Senhor. Então aqui não é o seu lugar, vai embora em nome do Senhor Jesus. E eu ensinava ela a orar. E depois que eu ensinei essa oração, nunca mais ela ficou vendo as coisas. Às vezes ia tomar banho, ela falava assim, olha aí mãe, tá olhando pra mim. E quando eu olhava não tinha nada. Falei, meu Deus do céu. E não dormia, chorava, acordava assustada. E a minha filha era pequenininha, tinha 1 ano e pouco nessa época, porque quando o pai saiu, tinha 7 meses. Então, nós temos que fortalecer os nossos filhos espiritualmente, buscando a palavra, orando a palavra e criando os nossos filhos na presença do Senhor. Não importa o que o outro faça, não importa aquele que se apartou, se ele não está fazendo o que é correto, você faça o que é correto. Ensine o respeito, ensine o amor, eduque os seus filhos no caminho do Senhor. Porque mesmo que, por um período, ele se esqueça desse caminho, ele vai voltar. Ele vai voltar, porque ele pode se apartar, mas a lembrança uma hora vem. Então nós temos que fortalecer os nossos filhos espiritualmente. Eu sempre falo para vocês que o inimigo ele não brinca de ser mal. Ele acha uma brecha, entra e separa o casal. E depois começa toda uma questão de destruição na área financeira, profissional, na saúde dos filhos, né? No empenho dos filhos na escola. A separação atrapalha em tudo, gente. Atrapalha em tudo. Então, nós temos que, sim, orar por nossos filhos e fortalecê-los espiritualmente. Mas o meu filho não gosta de orar. Eu obrigo porque tem que orar assim. Não obrigue. Trate tudo com amor, ore você. A oração de uma mãe, de um pai, tem muito efeito, tem um poder imenso, tem poder de cura. Quantas vezes orei, minha filha estava passando mal, orei e o Senhor a curou. Quantas vezes estava inquieta para o sono vir e o Senhor deu sono. Então a oração de um pai e de uma mãe é muito poderosa. E a gente tem que praticar e nós não podemos nos esquecer disso durante essa travessia no deserto, que muitas vezes seu filho vai se sentir abandonado e muitas vezes ele não foi abandonado. O pai saiu de casa, só que a mãe sempre fala, seu pai nos abandonou. Isso é errado. O pai separou da mãe, não separou do filho. A gente nunca pode falar que o pai abandonou. O pai não abandonou, o pai saiu de casa. Ele não quer mais o casamento. Não é a questão dele não querer o filho. É claro que tem pais, tem homens e tem mulheres que separam, esquece que tem filhos. Parece que separou e separou dos filhos também. Mas isso, cada caso é um caso. Depois eu vou gravar um outro áudio falando a respeito disso. Esse áudio é para vocês fortalecerem os seus filhos espiritualmente, deixá-los fortalecidos na presença do Senhor, para que quando vier e se vier um vento, não abale as estruturas. Porque é muito sério isso. Ore, jejue, deixe o seu filho fortalecido espiritualmente, se santifique, porque tudo isso fará diferença na vida dos seus filhos.
Fale no amor, fale no respeito, ensine o respeito e fala que seu filho pode ser o que ele quiser. Se ele quer ser doutor, ele vai ser um doutor. Se ele quiser ser uma professora, uma professora vai ser um professor. Se ele quiser viajar pelo mundo, ele pode ser o que ele quiser. Tem pessoas que colocam o filho tão para baixo que o filho não sabe nem o que escolher, porque ele se acha tão incapaz e a gente não. Eu sempre falo que eu acho que eu elevei demais a autoestima, principalmente da minha caçula, que ela pode tudo. Ela fala, mãe, a gente pode fazer isso, né? Mãe, a gente pode? Pode. Então a gente tem que fortalecer os nossos filhos e prepará-los para o mundo, dizendo que Deus é sim o nosso Pai poderoso, amoroso, aquele que nos direciona tudo, que cuida de nós. Ninguém aqui está abandonado, não, porque Deus está cuidando. Tira essa palavra abandonado do vocabulário. Tira essa palavra de deixado de lado. Não, seu pai não te quer, te deixou de lado. Sua mãe nem pensa em você. Se quisesse, estaria aqui. Para de falar isso para os seus filhos. Fale com Deus, né? Não deixe essa carga, porque é muito pesada e os filhos sofrem. Amém? Bom, era esse áudio que eu tinha que... Esse assunto, na realidade, que eu tinha que falar com vocês. E pense o seguinte, eu vou fazer de tudo, o possível e o impossível, para que o meu filho ou a minha filha ou os meus filhos não sofram na separação. Porque a separação ela é dolorida, então eu não vou deixar essa carga para eles. Eu vou sim proporcionar um ambiente para que tudo mude. Quando eu coloquei isso na minha vida, eu comecei a chamar os amiguinhos da minha filha para irem lá em casa, preparar lanchinho, coloquei alegria na minha casa, tudo mudou. O ambiente mudou, porque quem estava triste era eu. E eu não poderia passar muito tempo, né, nessa tristeza e pior, passando para as minhas filhas. Quando eu mudei, tudo mudou. Muda a mente, coloque Deus na frente, traga alegria para o seu lar. Amanhã é sábado, depois vem o domingo. Deixe o seu lar um ambiente feliz, mesmo que naquele momento o coração esteja doendo. Mas deixe pelos seus filhos, pelo teu lar, pela tua casa. Um ambiente feliz, ele traz felicidade. Um ambiente em que tem o Espírito Santo de Deus, ele é um ambiente de paz. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e tenham todos um ótimo fim de semana na presença do Senhor.